Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 28 de fevereiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras, encher o nosso coração de muita paz e amor. Hoje, a reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, no seu capítulo 10, versículos de 17 a 27. Naquele tempo, tendo Jesus saído para se pôr a caminho, veio alguém correndo e dobrando os joelhos diante dele, suplicou-lhe: Bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Jesus disse-lhe: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Conheces os mandamentos: não matastes, não cometas adultérios, não furte, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra pai e mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Jesus fixou nele o olhar, amou-o e disse-lhe: Uma só coisa te resta. Vai, vende tudo que tens e dás aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele entristeceu-se com essas palavras e foi-se todo abatido, porque possuía muitos bens. E olhando Jesus em redor, disse aos seus discípulos: Quão difícil entrarão no reino de Deus os ricos. Os discípulos ficaram assombrados com suas palavras, mas Jesus replicou-lhes: Filhinhos, quão difícil é entrarem no reino de Deus os que põem sua confiança nas riquezas. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar o rico em reino de Deus. Eles ainda mais se admiravam, dizendo a si próprio: Quem pode salvar-se então? Olhando Jesus para ele, disse: Aos homens isso é impossível, mas a Deus, pois tudo é possível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aos homens isso é impossível, mas não a Deus, pois a Deus tudo é possível. Jesus mais uma vez ensina os seus discípulos o caminho para a vida eterna. E hoje Jesus traz essa palavra de ensinamento para cada um de nós, para que nós possamos ser inseridos daquilo que ganhamos como herança. Quando Jesus se entrega por amor à cruz, ele se entrega por amor o reino de Deus para cada um de nós como herança. E aqui Jesus dá um exemplo claro de como fazer para que nós possamos conquistar o reino de Deus. Um jovem, como diz a palavra, já pratica todos os mandamentos. E é muito interessante porque Jesus encontra esse jovem e é abordado por ele. Ele vai ao encontro de Deus para saber se tudo aquilo que ele faz dá direito a ele a conquistar o reino dos céus. Jesus conta essa passagem para nós de uma maneira em que nós possamos entender de que a riqueza muitas vezes é coisa ruim, mas nós precisamos abrir o nosso coração e entender de que Jesus está dizendo um outro ponto. Porque quando Jesus diz a ele: faça tudo o que Deus mandou, a lei é cumprida. Mas Jesus, naquele momento, na palavra diz que, mestre, tudo isso tem observado. E a palavra diz que Jesus fixou os olhos nele, amou-o e disse-lhe: para que venda tudo e dê aos pobres, e terás um tesouro nos céus.
Aqui nós devemos entender de que podemos ter tudo de riqueza nesse mundo, mas se nós não estivermos dispostos a ajudar o nosso irmão, ajudar os pobres, os necessitados, aqueles que realmente nos procuram, é porque colocamos toda a nossa confiança nas riquezas que juntamos. Jesus olha para aquele jovem, olhou, fixou bem os olhos nele e amou, porque é exatamente assim como Jesus faz com a gente. Jesus olha para cada um de nós, olha para as nossas misérias, olha para as nossas faltas, olha para aquilo que está levando a gente para um caminho que não é a vida eterna. Nos ama, derrama a sua misericórdia, porque se através das leis nós não sentimos o nosso coração aberto, se ainda temos em nós um coração de pedra através da lei, Jesus tenta fazer com que a sua misericórdia, o seu amor, traga uma nova esperança, e assim nós possamos caminhar ao caminho que nos leva à verdadeira vida. Aqui nesse mundo somos passageiros. Aqui nesse mundo somos estrangeiros. E o que Jesus quer de cada um de nós é que nós alcancemos a vida verdadeira. Aquela vida em que Ele prometeu a cada um de nós. Precisamos tomar um cuidado muito grande, porque quando nós olhamos a aplicação das leis, muitas vezes nós deixamos de ajudar o nosso irmão, porque colocamos a confiança naquilo que não nos dá o direito de conquistar a vida eterna. Segundo a palavra, Jesus repreende o homem dizendo que só Deus é bom. E é nisso que nós precisamos carregar no nosso coração, que só Deus é bom. Precisamos nos esvaziar de toda a nossa vaidade, precisamos esvaziar de toda a nossa ambição, com a falta de humildade, e reconhecer que só Jesus é bom. E no final dessa palavra que nós lemos, Jesus diz aos seus discípulos, aos homens, isso é impossível. Não adianta nós queremos acreditar que com as nossas próprias forças nós vamos conquistar o reino de Deus. Só é possível conquistar o reino quando colocamos toda a nossa confiança, toda a nossa alegria, toda a nossa tristeza, toda a nossa riqueza a Deus. Porque o Senhor então vem em nosso auxílio e faz com que, através da sua misericórdia, nós possamos alcançar a vida verdadeira. Aquele jovem não entendeu o que Jesus queria dele, se entristeceu e, ficando triste, foi embora, não quis seguir ao Senhor. Nós precisamos tomar esse cuidado, entender a palavra sem se entristecer, mas ter a coragem suficiente de reconhecer aonde nós erramos e assim, com a alegria que vem do Senhor, seguir a Ele, porque só a Ele é possível que se faça em nós os milagres que são necessários para que nós alcançamos a verdadeira vida, aquela vida que não vai acabar, a vida eterna junto ao Senhor. Que nessa segunda-feira, logo nós entraremos num período de muita reflexão, num período de muita meditação, que é o tempo da Quaresma, o tempo de oração, jejum e caridade, que nós possamos reconhecer que a misericórdia do Senhor
deve atingir aqueles mais necessitados. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima semana e até amanhã.